Outro assunto importante que envolve o efeito devolutivo está no artigo 1013. Nós sabemos que o efeito devolutivo devolve ao órgão julgador aquela matéria que já foi decidida na decisão recorrida. Acontece que a apelação ela tem uma previsão que é instrumentalizada por um princípio denominado princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, o recurso de apelação tem que, nas suas razões, apresentar de forma clara e expressa quais são os capítulos da sentença que ele deseja impugnar pelo recurso. Ou seja, a apelação não necessariamente devolve ao tribunal tudo o que aconteceu no processo. Quem escolhe a matéria a ser devolvida ao tribunal, quem escolhe, portanto, os capítulos que deverão ser reanalisados pelo tribunal é o próprio apelante. E ele faz isso nos fundamentos do seu recurso de apelação. Então o recurso de apelação não é um recurso que devolve necessariamente tudo aquilo que se decidiu na sentença. Quem aponta esses capítulos que devem ser objeto do efeito devolutivo é o próprio recorrente. Pode ser que ele se contente com uma derrota e contra esse ponto ele nem interponha recurso. É, portanto, do recorrente a legitimidade, a atribuição de informar qual é o conjunto de matérias ou de capítulos que serão devolvidos ao tribunal. A matéria que não for impugnada, ela transita em julgado, ela preclui e eventualmente até pode ser objeto de um cumprimento provisório de sentença. Esse ponto é importante a gente reconhecer o seguinte. Quando você interpõe o recurso, aponta o capítulo, a matéria, pode ser que dentro daquela matéria haja fatos ou fundamentos que o juiz, ao decidir aquela matéria, há questões de fato e de direito que o juiz nem observou, nem analisou. Ou seja, ele julgou aquela questão jurídica sob o argumento dele, juiz, e não trouxe nenhuma ponderação ou não analisou eventuais questões que estavam embutidas nesta matéria. Então, o perdedor disse para o juiz que era contra um determinado capítulo e apresentou na sua contestação, por exemplo, vários argumentos. Ao final, o juiz reconhece que esse capítulo deve ser julgado contra o réu e ignora os fundamentos dele, não aborda os fundamentos dele. Quando o réu impugna pela apelação esse capítulo, ele devolve para o tribunal a possibilidade de analisar todas as questões. Ou seja, o que é levado ao tribunal é a matéria impugnada, o capítulo da sentença impugnada. E vai de carona nesse capítulo todas as questões de fato e de direito que estão grudadas nela. Então o importante dos fundamentos é apontar qual é a matéria impugnada e reavivar todas as questões de fato e de direito que estão circunscritas a esta matéria e que eventualmente foram ignoradas pelo juiz. Então, o tanto devolutum quanto o apelato significa que a gente vai dizer no nosso recurso qual é a matéria que a gente deseja impugnar, precluindo a matéria não impugnada, mas quando a gente aponta e leva a matéria de volta para o tribunal, ela leva junto todas as questões que estavam envolvidas nesta matéria impugnada. Então o artigo 1013 diz: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, não é o conhecimento da matéria ponto, é da matéria impugnada. Há um outro princípio muito importante no julgamento dos recursos, nos recursos em geral, especificamente no recurso de apelação, que é a vedação da reforma para pior, que a gente chama de reformatio impejus, né? Ou impeius, reformatio impejus. Na nossa apostila há toda a descrição dessas menções estrangeiras, né, latinas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o recurso do apelante nunca poderá trazer um prejuízo para ele. O recurso meu só pode melhorar a minha condição, nunca piorar a minha condição. Entretanto, ou seja, a minha condição só pode ser piorada pelo recurso do outro. O meu recurso não pode piorar a minha situação processual. Há, entretanto, uma consideração a fazer. Como as questões de ordem pública podem ser reconhecidas, inclusive em segundo grau, porque são questões que geram eventualmente nulidade e irregularidades insanáveis, pode ser que o meu recurso permita que o tribunal veja um ponto que até agora não tinha sido visto,
e então decrete uma nulidade que me causa indiretamente um prejuízo. Isto não é vedado, porque na verdade eles não estão julgando o meu recurso. Eles estão analisando e reconhecendo uma nulidade por causa do meu recurso, mas não é porque o meu recurso tratava desta matéria. Tá bom?